Olha a nossa última rapidinha aí, dá um abraço aqui, meu amigo, minha amiga. Vamos lá. Hoje é dia de Rapidinha. Informações e fatos sem preliminares. Fala, amigo Chada, tudo bom? Esse vai ser mais um daqueles episódios que a gente tem que fazer, desculpa, para demonstrar como a hipocrisia não é só da esquerda, mas ela está na esquerda, mas principalmente na esquerda interseccional, a esquerda boazinha, a esquerda modernosa, aquela esquerda de grande coração, sabe, virtuosa? Então, ela mesma. Como vocês sabem, a gente tem passado por esse tema. O governador da Califórnia, o Gavin Newsom, está aí para passar por um processo de recall. A legislação da Califórnia diz que um governador, quando é um lixo, que é o caso dele, o povo pode se manifestar a respeito e levantar assinaturas que, num número suficiente, vamos dizer assim, abram um processo para um referendo que tem que ter como resposta se mantém o cara ou tira o lixão. De verdade eu gosto desse tipo de coisa. Eu tenho certeza que se a gente tivesse o recall aqui no meu estado, alguém ia passar por maus bocados. Ia, vamos dizer assim, ficar com em vez da saia justa, ia ficar com a calça justa, se é que eu me faço claro. Mas, enfim, sim, as assinaturas foram coletadas e aí, como a gente também já contou, acho, a primeira surpresa é que, magicamente, os democratas ficaram preocupados com essa história de assinatura. Se elas eram verdadeiras ou não. Tem que ver isso, hein? Pois é, porque a esquerda de costume ela tem esse seu duplo pensar. Se a legislação da Geórgia passa a exigir a verificação de assinatura, é racismo, né? É um retorno à época do mais terrível episódio de apartheid lá dos Estados Unidos, não se chamava de apartheid, mas tudo bem, de segregação. Agora, se na Califórnia pede verificação, não é. Pois é, gente, não é. Que coisa maluca, né? Deve ter uma explicação muito boa e provavelmente em algum lugar aí, provavelmente em algum veículo mais, como é que eu posso dizer... tá faltando a palavra, né? Pelego, né? Isso aí. Algum veículo pelego deve ter uma, aspas, boa explicação, mas eu não consigo enxergar. Mas vamos lá. As assinaturas levantadas acontecem e uma grande surpresa, outra grande surpresa, gente. Na eleição para presidente, também magicamente, olha que mágico, a Comissão Eleitoral do Estado validou mais de 99,9%, uma coisa assim, por cento dos votos. Nossa, impressionante, que caía lá na urna, era tudo validado. Mas as assinaturas para o recall do Gavin Newsom, eles encontraram até agora uma proporção aí de 20% com problemas. Olha como eles são criteriosos, né? Como eles ficaram repentinamente, magicamente criteriosos. Impressionante. Mas ainda assim, tudo indica que o número final de assinatura vai ser mais que suficiente se eles não arranjarem algum outro lugar para, como é que eu posso dizer de uma maneira elegante, roubar, claro. Eu diria que vai ter assinatura à vontade. E aí entra o processo de montagem, vamos dizer assim, do recall propriamente dito. Idealmente, nessa hora, é bom que apareçam bons candidatos da oposição, no caso, candidatos republicanos, para que o californiano não só se sinta com vontade de votar a favor do recall no referendo, né? Então, primeiro o referendo, depois da eleição em si, como, claro, que ele vote nesse candidato, caso o recall aconteça. Mas é muito importante que o eleitor fique à vontade de mudar, tá? Senão não vai acontecer nada. A gente já falou em algum momento por aqui também, eu acho que na bolinha 40, que eu acho que chamava... tá aqui, Golden Boys Democratas. É o fim dos Golden Boys Democratas. Que tem pelo menos um candidato republicano mais forte, que é o Kevin Faulconer. Ele seria um candidato republicano mais do sistema, tá? Por muitos ele é considerado inclusive um rhino, tá? Então não é assim o candidato dos sonhos dos republicanos. Portanto, mas apesar disso, assim, qualquer coisa é melhor que o Gavin Newsom, tá? E melhor ainda se você tiver um candidato que tenha condição de chegar lá em Sacramento. O ideal seria ter um candidato com essa cara mais nova republicana, que a gente falou no episódio anterior,
Pergunta se eu saio da bolha. Aliás, gente, muito obrigado pelas perguntas e super obrigado pelo retorno do programa, tá? Mas para ter esse candidato mais, aspas, moderno, então o ideal mesmo seria que o partido fechasse com o Richard Grenell, que é trumpista da Gema, foi peça-chave na política externa do governo Trump, porque tem uma língua afiadíssima, vai por mim, e para calar a boca do eleitor teoricamente moderno da Califórnia, porque ele é gay, né? E aí ia ficar uma beleza. Não vai votar no Grenell? Então você é homofóbico, não é assim que eles falam? Então a gente tem que falar assim também pra eles. Não vota no Grenell? Eu acho que você não vai votar porque você é homofóbico, cara. Não tem outra desculpa, né? Mas aí, gente, aí já chutou-se o pau da barraca. Quem agora tá se apresentando como potencial candidata a governadora da Califórnia é a Caitlyn Jenner. Não sabe quem que é ela? Se você não sabe, vamos lá. A Caitlyn Jenner, ela nasceu como Bruce Jenner. O Bruce Jenner, o cara era foda, tá? Era decatleta, levou medalha de ouro em Olimpíada, o cara era piloto de carro de corrida, ganhou 12 horas de Sebring, que é uma corrida pesada. Era bom, o cara mó urco. O cara era poderoso. E aí ele casou e tudo com a mamãe lá, Kardashian. E aí só que em 2015 caiu a ficha e ele se assumiu publicamente como trans, tá? Aí já com mais de 60 anos. Cara, eu vou passar de comentar esse fato, mas não sei, pra mim... O cara assumir que é trans depois de 60 tem que ser meio macho mesmo, tá? Sério mesmo. Mas vamos em frente. Primeiro, meus amigos, foi um encantamento geral. Nossa, que coisa legal. Hollywood até que gostou, a imprensa foi lá, deu maior apoio, foi capa de revista de moda. Da moda não, foi da... Acho que não se lembra se foi da Metropolitan, alguma coisa assim. Cosmopolitan, que Metropolitan. A imprensa foi lá, deu um apoio, tá? Mas tem um problema aí. O Bruce Jenner era republicano. Logo, se o sujeito era consistente, e ele é, ou ela é, o que mudou foi o gênero com que ele passou a se apresentar perante a sociedade, tá? Porque estou falando de gênero porque não tem mudança de sexo, certo? Não tem mudança genética. Se você... Que o pessoal fala, se pegar fogo, o cara vai lá, faz uma autópsia, ele vai achar o DNA masculino, sinto muito. Então, assim, mudou o gênero como ele se apresenta à sociedade, não mudou o sexo, e não mudou também os seus princípios pessoais. Ele continuou republicano. Ela agora, complicação. Então, com o passar do tempo, a rapaziada foi vendo que Caitlyn Jenner não era uma interseccionalista, não era moderna, aspas, né? Ela continuava como era ele, um bom e velho republicano. Ela é contra leis que permitem que crianças tomem bloqueadores hormonais, por exemplo. E sim, como a maior parte dos californianos, tende a ser soft demais como republicano, pro meu gosto. Ela apoiou o Trump na campanha, mas mais tarde acabou criticando ele por não apoiar a comunidade trans. Tá no jogo dela, tá? Certamente pressão deve ter sido grande. Mas melhor de tudo, e a razão de fazer esse episódio é a reação da esquerda americana e mesmo da comunidade LGBT com relação à candidatura dela. É claro que eles não querem a Caitlyn Jenner. Tá bom, mesmo eu tendo colocado esse título aí, a gente colocou esse título no episódio meio provocativo, eu diria que também não votaria nela nas primárias, não. Não por nada, mas eu acho que tem candidato melhor aí, tá? Mas por que a turma da esquerda não quer? Ora, quer um exemplo de trans que poderia ser super, super bom pro movimento, né? Alguém que trocou de lado aí com mais de 60 anos, foi a público para fazer, teve lá suas lutas pelas causas. Por que não? Por que não a Caitlyn Jenner? Meus caros homens de esquerda californianos, né? Por outro lado, se a gente tiver que assumir o discurso de Caitlyn é mulher, porque é assim que, teoricamente, as trans querem, pelo menos o movimento trans quer que sejam tratados hoje no progressismo, né? Como assim preferir votar em um homem hétero, um homem branco, como Gavin Newsom, né? Cis. Todas as caixinhas do pecado estão marcadas ali, o cara fez X em todas, com o que é de mais pecaminoso na sociedade progressista californiana.
o Gavin Newsom é o pior dos exemplos, branco, cabelos brancos, né? Homem. Como é que você vai votar, vai preferir votar num pecador do culto woke a votar numa oprimida? Mas é aquela coisa, né, gente? Não é porque é mulher, tem que ser a nossa mulher. Não é porque é gay, tem que ser o nosso gay. Não é porque é trans, tem que ser a nossa trans. Efeito Regina Duarte, né? Não é porque é mulher, não é porque é atriz, não é porque está envolvida na cultura há décadas. Tem que ser a nossa Regina Duarte, senão eles não gostam. A esquerda não gosta só do monopólio estatal, ela gosta do monopólio moral, do monopólio político, do monopólio da verdade, do monopólio das virtudes. Fora da sacrossanta esquerda e do culto das personalidades ungidas por eles, não existe salvação. Se eu quero mesmo a Caitlyn Jenner para governadora lá na Califórnia, tanto faz, tá? Podia até ser um inca venusiano desde que colocasse em ordem aquela porcaria lá novamente. Acho que apesar dela ou dele ter provas em vida de que é uma pessoa porreta, realmente eu acho isso, isso não obrigatoriamente credencia para ser um bom administrador, né? Eu falei administrador e isso se chama misgenderism. Eu deveria ter falado administradora. Aliás, deixa eu, antes de continuar aqui, falando em misgenderism, oh meu Deus. Antes de eu continuar, o programa The View, que é um dos maiores lixos da TV americana, aquele que tem a Whoopi Goldberg, né? Tem uma outra anta chamada Joy Behar, não sei se vocês já viram ela. Ela se diz comediante, mas convenhamos, ela não passa de uma velha amarga democrata. Pois bem, para falar da candidatura da Caitlyn Jenner, ela fez 5 misgenderisms durante a fala dela. Chamava ela de ele o tempo todo. Lá pelas tantas, claramente ela recebeu um sinal do ponto que estava lá no ouvido dela. Deviam estar avisando que ela estava pisando na bola direto. E foi muito engraçado que ela, do nada, ela começou a olhar meio pro infinito, assim, meio perdida, e falou: What? Péssimo. Deu pra ver que, tipo, tomou uma lascada ali. Em seguida, o que ela fez? Ela voltou a meio que falar, dando uma desculpada bem meia boca, assim, dessa questão de ter trocado ele por ela, e soltou um whatever. Tipo, tô cagando andando, tá? Bem, na verdade, ela pediu uma desculpa... Pois é, de qualquer jeito, porque no fundo ela não acredita no que ela fala. Agora, já imaginou um apresentador, um âncora que não fosse de um painel totalmente progressista, falando alguma coisa do tipo, whatever, um cara na Fox, por exemplo, fazendo 5 misgendering consecutivos em uma fala? Se sou eu, sem querer, sendo entrevistado na TV, o seu senador vai entrevistar na TV, fala 5 desses, uma atrás da outra, os caras te comem vivos, os caras acabam com você, eles vão fazer até doxing de você. Mas, como é da turma, como é tudo amigucho lá da esquerda, lá entre eles, então, acontece, né? Esses erros acontecem, ainda mais com essas coisas. Mas, enfim, acredito que o candidato ideal, tanto para os republicanos como para os novos republicanos, principalmente, teria que ser o Richard Grenell. Independente de ser gay ou não ser gay, mas de verdade eu acho que o referendo não vai aprovar a eleição do recall, infelizmente. O californiano progressista é muito anta para perceber que o estado deles está se dissolvendo, que a Califórnia está cada vez pior em todos os rankings sociais, e obviamente isso não é à toa. Sim, eles são democratas, eles são de esquerda, democratas, socialistas, democratas, estão sempre lutando pelas causas sociais e estão piores cada vez mais nos rankings sociais. Percentual de pessoas abaixo de linha de pobreza crescendo, mais moradores de rua, mais violência, queda nos índices de saúde. Ué, cacete, então, se é para votar na esquerda para piorar aquilo que eles acham que é importante, então por que continuar votando neles? Essa deveria ser a lógica. Por incrível que pareça, talvez a solução para os problemas sociais que a esquerda diz se preocupar, talvez esteja nos republicanos. O problema é que já está tudo lá com a cabecinha lavada, né? Não é mais pobre a questão, não. Eles estão se lascando para os pobres. É quem fala a coisa mais lacradora. É quem é mais woke, né? Essa nova esquerda, ela consegue, por incrível que pareça,
ser mais incompetente, mais insensível, inclusive insensível socialmente, mais cheia de ódio que a antiga esquerda. Que saudade do tempo que do outro lado da mesa tinha alguém para debater que não fosse só papagaio, tá? Saudade mesmo. Bom, gente, hoje a gente está tendo aqui a nossa última rapidinha. A partir de segunda-feira, 3 de maio, começamos com a nossa nova cadência no programa, sendo 2 saindo da bolha semanais de 30 minutos de duração cada um, né? Conforme a gente avisou no último episódio. Eu confesso que vou sentir saudade de vocês aos domingos, mas como a gente falou, né? Tem que tocar pra frente, porque vida que segue. Então deixa eu ir pra frente, seguindo aqui com o nosso Jabá Expresso. Para quem não conhecia a gente ainda, ou que está conhecendo agora, ou que ainda não fez, a gente pede, entra lá no site www.saindodabolha.com.br, clica no botão Follow this podcast, ou acompanha a gente lá pelo Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou pelo nosso canal no YouTube, canal que se chama, obviamente, Saindo da Bolha. Por enquanto diz que tá às vezes meio difícil encontrar a gente na busca, mas procura lá, tem sim, tá? Canal chama-se Saindo da Bolha no YouTube, estamos crescendo, estamos indo lá, gosto do ritmo que estão indo as coisas e a gente também agradece um monte de comentário que tem recebido por lá. Vamos lá, pede também para fazer o quê? Dá um share nas redes sociais se achar o episódio bom. Pede o que também? Pede para fazer o famoso é ótimo, o famoso boca a boca sarado para contar para seus amigos que vocês estão acompanhando o podcast Direita Limpinho Supimpa, para quê? Abomina o politicamente correto. E finalmente, vamos passar aqui nosso endereço do Telegram, bit.ly/Telegram bolha, bit.ly/Telegram bolha. Um grande abraço para todo mundo, bom restinho de semana, força, saúde, paciência, muita paciência, porque as coisas vão melhorar e a gente quer que vocês fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Rapidinha do Saindo da Bolha.